Para muita gente é uma luta constante, o peso ganha-se mais facilmente do que se perde, mas há fatores que não imaginamos que podem contribuir para esta realidade e que são contornáveis. É a minha convidada Alexandra Vasconcelos, especialista em medicina biológica. Doutora, bom dia, seja bem-vinda à edição da manhã. Olá, bom dia. Aqui, como está? Prazer. Que fatores são esses que nos podem ajudar a controlar o peso? Existe uma série de fatores e eu acho que cada vez mais a questão do peso não é uma questão que se resume unicamente à questão entre a caloria que nós ingerimos e aquelas que gastamos. O peso tem que ser visto de uma forma multifatorial. Então, questões como, por exemplo, o stress, a pessoa não dormir bem, poucas horas de sono, más opções alimentares, muito mais do que a questão da caloria. Se eu puder comer um alimento refinado, se eu puder comer um alimento integral em vez de um alimento refinado, obviamente que tenho benefícios relativamente a isso. Vamos aqui por partes, e já aqui falou na questão dos alimentos, do sono, de outros fatores à partida exteriores, mas podem ter influência. Comer em casa é uma solução ou um problema? Comer em casa é a melhor solução. É a melhor solução porque nós conseguimos escolher os alimentos que vamos preparar, compramos os alimentos e se as pessoas tiverem noção de como misturar e como fazer, por exemplo, o simples facto de cozinhar a baixas temperaturas já vai ajudar imenso. Porquê? Porque está por base no não perder peso a questão de alimentos que nos provocam inflamação e a questão de alimentos que nos provocam problemas na parte intestinal. E, portanto, isso tudo nós podemos, com a forma como cozinhamos os alimentos e o tipo de alimentos que escolhemos, conseguir prevenir isso, mais do que as calorias. Mas há aqui o reverso da medalha também, porque comer em casa também podemos comer o que quisermos, não é? Exatamente, mas se nós fizermos boas escolhas alimentares e se na nossa casa, e começa no supermercado, não é? E começa no supermercado, e se no supermercado, lá está, começarmos a comprarmos os ovos com ômega 3, o azeite e não óleo, comprar alimentos menos industrializados, comprar os verdes todos. Se eu abro o meu frigorífico e a minha despensa, eu em casa tenho esses bons alimentos. E são esses bons alimentos que eu tenho que dar aos meus filhos e que tenho que servir aos meus amigos. Portanto, parte logo da escolha. Da escolha. E os hábitos alimentares das pessoas que estão à nossa volta também têm aqui influência? Porque nós podemos, em casa, tentar uma alimentação saudável, com todas essas características que está aqui a enumerar, mas, se calhar, as pessoas que vivem connosco não têm os mesmos hábitos. Isso, às vezes, pode ser um pouco complicado. Mas lá está, somos nós que temos que começar um bocadinho a educar. A educação começa em casa. O que eu acho que acontece muitas vezes é que, quando nós temos amigos em casa, e eu vejo isso por mim, foi aquilo que mais me custou mudar. Quando nós temos amigos em casa e recebemos a família em casa, muitas vezes temos duas escolhas. Que é o tipo de alimentos e a qualidade. Eu quero oferecer o melhor possível às pessoas que eu convido para casa. E muitas vezes o melhor possível é o pior em termos nutricionais. E se calhar aí a nossa cabeça tem que mudar um bocadinho. Nós temos que oferecer o melhor possível, mas com boas escolhas e boas opções nutricionais. Por exemplo, uma entrada. Vou dar um exemplo para as pessoas perceberem. Sim. Uma entrada. Se eu puder fazer, em vez de fazer o tradicional enchido com o pão e com os queijos super gordos, eu posso também ter isso, mas ter também uma cenoura em tirinhas, uma courgette. Não deixamos de comer os enchidos, não é? Exatamente, mas começar a equilibrar um pouquinho isto. Ter uns molhos, há molhos saudáveis que se podem fazer com abacate, com outro tipo de alimentos saudáveis e, portanto, começar a controlar um bocadinho este tipo. Não termos, quando convidamos os convidados, pensarmos apenas no tipo de comida em termos de sabor, mas também no benefício que nós vamos causar a outra pessoa em termos de saúde, não é? Do ponto de vista alimentar e nutricional. Depois há aquelas questões sociais. Depois há outras questões à volta. O sono, já que disse, tem impacto, mas o dormirmos pouco emagrece ou engorda? O sono tem imenso impacto e é um dos fatores que é um dos primeiros fatores que nós na clínica vemos e que revemos logo. Sim. Uma pessoa que dorme pouco é uma pessoa que engorda, por várias razões. Primeiro, não produz uma determinada hormona, que é aquela hormona que nos controla o apetite, que é a leptina. Segundo, tem pouca melatonina. A melatonina é outra hormona que controla, que é uma hormona que nós metabolizamos durante a noite. Desenvolve durante o sono. Durante o sono e que nos faz dormir. Mas, por outro lado, retarda o envelhecimento e faz com que de manhã se produza outra, que é uma curva inversa, que é o cortisol. Eu preciso ter cortisol de manhã. Para quê? Para ter energia, para estar bem disposta e para ter um metabolismo ativo. E para poder comer. Nós somos feitos, no nosso DNA, está inscrito que temos que comer durante o dia e durante a noite, é para reestruturar e nos
recompor o nosso organismo. Portanto, dormir pouco para recuperarmos. Temos de estar atentos ao nosso descanso. É o nosso som de reparador. Outras relações, estas para mim mais estranhas, e há um estudo recente que conhece, que saiu no jornal espanhol, no El País, que diz que a música que ouvimos enquanto comemos também tem influência. Isto é de facto assim? A música pode ter influência porque se a pessoa está a ouvir música e está a gostar muito da música, está a comer, está atenta à música e esqueceu que está a comer. Entretanto, está muito relaxada, muito calma a ouvir música e vai comendo. E, portanto, é por isso que esse estudo diz que a música clássica engorda? Se calhar por isso, por essa razão, não é? Enquanto se está a comer. Se a pessoa tem a ouvir música clássica... A música só por si não engorda ninguém. E até relaxa. Se ouvir música antes de comer, se calhar relaxa, porque o stress, na maioria das pessoas, o stress, a comida é compensatória. Ou seja, fatores de distração durante a refeição podem ser prejudiciais. Como ver televisão. Uma pessoa que está a comer e está a ver televisão está-se a esquecer que está a comer, porque está atenta à televisão, não é? E, entretanto, vai comendo e só para de comer quando o estômago sente que está... Claro. Já não entra mais. E depois há a questão do exercício físico. E depois há a questão da parte do exercício físico, que é fundamental fazer exercício físico para termos aqui o nosso metabolismo todo ativo e conseguirmos consumir aí sim a questão dos alimentos que ingerimos. Ficamos com todas estas dicas, doutora. Foi um gosto de vê-la na edição da manhã. Muito obrigada também. Adeus, até outro dia. Obrigada.